Olá, cá estamos nós para mais um encontro. Hoje nós trataremos de um assunto cujo contexto abrange a sociologia geral e as ciências sociais. Eu vou dar título a este texto de a socioantropologia da corrupção no Brasil. Vou começar falando das baratas. Baratas? Qual casa que não tem barata? A casa tem barata. Eu convivo com barata e estou sempre tentando me livrar dela porque tem uma quantidade muito grande de livros. E esta questão da barata talvez seja até uma paráfrase à questão da corrupção no Brasil. Eu estou acompanhando já de algum tempo a questão da guerra civil na Síria e foi baseado neste evento sobre a guerra civil que está agraçando na Síria que eu decidi reproduzir esse tema sobre socioantropologia da corrupção no Brasil. Mas por quê? Bem, para começar esse raciocínio, nós teríamos que fazer algumas indagações à igreja, saber o que a igreja tem feito para... qual a posição da igreja em relação à questão da corrupção. Por que isso é importante? Porque a igreja é uma agremiação de povo. A igreja, ela sustenta uma grande agremiação de povo. E ela é considerada uma ordem, é uma ordem religiosa. Então, quer dizer, eu até no site, até no Facebook, eu tenho mandado algumas mensagens para algumas igrejas evangélicas. Eu fui adicionado por algumas igrejas, adicionei várias igrejas evangélicas, tanto do Brasil como do exterior, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai, etc. Eu adicionei e tenho tratado desse assunto, sobre a questão da corrupção. Por quê? Porque, de certo modo, isso envolve uma questão religiosa, porque... Para início de conversa, o Brasil hoje está vivendo um evento, que é a questão da corrupção na Petrobras, e nós temos alguns representantes do núcleo, por dizer, evangélico. Por sinal, o eminente deputado Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, que como presidente da Câmara está puxando o carro, na questão da Petrobras, da questão da corrupção da Petrobras, e até mesmo sobre o ponto de vista que envolve a questão do impeachment de nossa presidente. Trocando em miúdos, o que isto representa para o Brasil, no atual contexto em que nós estamos vivendo, onde o Brasil hoje, de repente, passa a sofrer um ciclo de recessão, uma crise, não institucional, mas uma crise política e administrativa. As coisas parecem que querem desandar. E a motivação de tudo isso é o histórico de corrupção no governo. O que acontece? Falar de corrupção é uma coisa meio incômoda. As pessoas não se sentem bem, nem se fala. A retórica que se tem ela é paliativa. As pessoas são muito parcimoniosas, até mesmo os nossos analistas, eles são muito parciais. A retórica é meio hermética.
é uma coisa que não é tratada no Brasil da maneira como deveria. Ou seja, Fost et origo. Qual é a fonte e a origem de toda essa corrupção que o Brasil vive e tem vivido ao longo dos anos, ao longo dos séculos, por assim dizer? É uma quimera, né? Essa quimera é uma quimera histórica, a quimera da corrupção. Então, falar de corrupção não é simplesmente dizer que uma grande parcela de nossos políticos é corrupta. Não é simplesmente isso. É buscar a integração sobre um painel por onde nós podemos verificar a forma como deveríamos combater isso de forma efetiva. De modo que este mal deixe de ser um exemplo que vem de cima. E, sociologicamente falando, a corrupção é um exemplo que vem de cima. Em cima. A corrupção tem sido um exemplo que vem de cima, das altas esferas. Uma grande parcela de nossos políticos, uma grande parcela de nossos representantes, eles são corruptos. Eles são corruptores. Eles dão exemplo tácito de corrupção. E nós estamos acostumados a ver essa gente ser posta como vítima, né? Eles ainda posam de vítima, né, de algum grupo inimigo, é uma questão muito complicada. Então, quer dizer, a igreja, para começar, ela tem uma prerrogativa muito importante nesse contexto, porque quando ela se cala contra a corrupção, é mesmo como pressupor que ela consente. Ela consente, porque, né, a igreja, como órgão social, sócio-religioso, ela tem poderes para se opor a esse estado de corrupção. Né? Até mesmo pelo seu status moral. Né? A igreja possui um poderoso status moral. Então, ela tem, né, prerrogativas de se opor, né, contra a corrupção. Fazer coro contra a corrupção. Né? Então, eu cobro da igreja essa postura. Eu não vejo nas nossas igrejas, no Brasil principalmente, uma postura, né, nesse sentido. Uma postura efetiva, né, contra a corrupção. Um repúdio. A igreja, ela não tem se manifestado com repúdio à questão da corrupção nas esferas políticas do Brasil. Isso é muito grave, porque o Brasil é um país religioso. Nós somos um país de maioria religiosa, né? E essa influência, ela deveria ser sentida, né, a partir das nossas igrejas, né? A mesma coisa, aqui eu estou aqui com um tratado aqui do Capitalismo e Socialismo, da Marta Harnecker e Gabriela Uribe. Esse é meio um líbelo marxista, né? É uma ideologia socialista que tenta combater ou aniquilar a importância do capitalismo. O texto ele é bom, o texto é bom, mas é ambíguo. No sumário, no conteúdo do caderno, página 7, nós lemos sobre o opúsculo A Contradição Fundamental do Capitalismo. O papel dos instrumentos de trabalho no processo de produção. O texto da parte 1 diz assim: com o decorrer dos tempos, aumenta a destreza do trabalho e vão se aperfeiçoando os instrumentos com que se trabalha. Esses instrumentos determinam, nas suas linhas gerais, a forma como se trabalha e, a partir desta, criam-se determinadas relações entre os homens no processo de trabalho. Ou seja, aqui a maior contradição a que ela presume, talvez seja em contrapartida por uma outra via. O problema não é o capitalismo. Não. O problema é a sua gestão. O problema está na gestão. São os gestores que maculam o capital.
É o próprio homem corrupto que macula o capital, né? Como nós vemos aqui mesmo no Brasil, nós não precisamos ir longe, né, para falar de socialismo e capitalismo. Ou seja, nós temos aí um histórico muito grande de desvio de verbas da saúde, da educação, né, da casa própria. Então, é uma infinidade de coisas que, se nós formos observar, tem um parâmetro socioantropológico que está incutido no bojo dessa questão. Por que parâmetro socioantropológico? Porque nós temos que ver o histórico da fundação do Brasil. É lá que nós temos que estabelecer uma verificação mais profunda. Ou seja, partindo do ponto de vista sociológico, é claro. Mas o que acontece? A hipocrisia, ela faz uma montagem de uma Babel epistêmica, cria um monte de coisa e o academismo ele não passa de uma retórica hermética no que tange aos assuntos sobre ciências sociais. Quer dizer, o povo não tem acesso ao verdadeiro conteúdo do problema, porque não há interesse de tratamento do problema, ou seja, a corrupção ela se estabelece, cria o seu ciclo, se estratifica na sociedade, Então nós mesmo convivemos e abastecemos, esse sistema de corrupção de forma indistinta e involuntária. Entende? Então, quer dizer, ou seja, as baratas, elas se multiplicam, em seus nichos. Para ilustrar esse meu ponto de vista inicial, eu estou aqui com um texto da Almir Moreira e Denis Araújo, ou seja, são os organizadores, Português e Literatura, Visão Atual, terceira edição da Record Cultural. O texto 3 do escritor Milor Fernandes. O texto 3 é assim: a arte nada fácil de enfrentar o desafio das baratas. Vamos ao texto. A barata é a mais lídima das aquisições democráticas do mundo. Quase toda a casa a possui. Aos pobres lhe cabe melhor quinhão. Desses insetos. Muito embora os hotéis de luxo também as tenham. Apesar de todo o DDT, pertencendo à família das bratídeas, muito conhecida nos buracos de rodapés, fundos de arquivos e de gavetas, as baratas têm hábitos próprios, interessantíssimos, com os quais me familiarizei nos meus longos anos de pertinaz contato com arcanos e alfarrábios. Para se lidar com as baratas, há quem acredite em inseticidas e baraticidas, como em tudo mais. Acredito em psicologia. Para se aplicar a psicologia é preciso um certo método e uma vasta disciplina. Vejamos. Encontra-se a barata. Para se encontrar uma barata, não é preciso muito gasto de energia. Em geral, ela nos procura. E mais, em geral ainda, ela vem ao meio de nossos dedos quando pegamos aquela pilha de livro que estava debaixo da escada. No momento em que sentimos a barata presa em nossos dedos, um sentimento de horror inaudito corre nossa espinha. Largamos os livros, agitamos-nos furiosamente, batemos no chão, nos móveis e nos livros, com o primeiro pano ou jornal que se nos depara. Mas a essa altura a barata já está lá longe, escondida numa das 365 mil páginas dos 870 livros que já espalhamos no chão. Como encontrá-la? Eis o problema. Esse problema, depois de acalmados nossos nervos e esfregadas nossas mãos, com sabão e bastante álcool, é que procuramos resolver. Existem, para se pegar uma barata, 2 processos distintos. Um é chamar a empregada e dizer: tem uma barata aí, quero isso bem limpo, e virar covardemente as costas. Dessa atitude pode resultar que a barata atinja um extraordinário grau de longevidade, pois a empregada passará um pano nos livros e jogará por cima deles um pouco de DDT, dando-se por satisfeita a barata também.
E daqui a 6 meses, quando você for pegar aquele velho exemplar de Balzac, o escritor francês Honoré de Balzac, terá a desagradável surpresa de ver a página 276 olhando com aqueles olhos brejeiros e aquelas antenas irônicas que lhe são próprias. A mesma barata que você tinha condenado à morte, vocês fitar-se-ão demoradamente. Ela continuará baloiçando as antenas e você, depois de 1 segundo de inércia, saltará para o ar e berrará. Pois eis que as baratas têm o extraordinário poder de nos afeminar a todos. Portanto, não se deve virar as costas a uma barata, mas sim enfrentá-la masculamente. Para isso precisamos, antes de mais nada, saber se a barata é uma Bratidea comum ou se é uma Peripraneta americana, ou em linguagem menos científica, uma dessas baratas que voam. Se é dessas, aconselhamos o leitor a desistir de qualquer pretensão máscula. Agora, se é das outras, sempre há recursos. Pegue um jornal bem dobrado, deixando à mostra o artigo de fundo, sacuda os livros e espere trepado numa cadeira. Atente, sobretudo, para o estilo de bater. Quando a barata surgir, lembre-se, o estilo é o homem. Quando a barata surgir, bata de uma vez. Não durma na pontaria. Ela normalmente para um pouquinho para sondar o ambiente, cá de fora, e confrontá-lo com a literatura em que vive metida. É esse o momento de atacar. Nunca aproxime e afaste o jornal para fazer pontaria. As baratas sabem muito bem o que as espera quando sentem esse ventinho. Quando você bater, ela já terá embarcado para a Europa. Interessante, não? O trocadilho aqui do Milor Fernandes sobre as baratas me chama a atenção, principalmente pela visão, né, que ele determina e nos convida. Né? Quer dizer, num pensar fenomenológico, nós percebemos que existe muita coisa além das baratas. Né? Existe muita coisa além das baratas. Né? E a corrupção, nesse contexto, é uma delas. Né? O corrupto, ele tem o poder de mesclar a abundância do capital que ele adquire desonestamente com a sedução, né, que ele alimenta, motivada pelo sabor da impunidade. É aí que mora o problema. Né? O corrupto, ele tem conhecimento de história, tem conhecimento da Constituição, tem conhecimento das leis, ele tem conhecimento de tudo isso. Então ele sabe que, por ter conhecimento, ele de antemão já deixa preparado o seu caminho, né, de contato com bons advogados, uma boa assessoria jurídica, para que quando ele precisar, num universo de necessidade, ele tem 100% de chance de sair ileso na história. Mas é aí que termina o problema da corrupção? Não, é aí que começa. Por quê que é aí que começa? Porque nós, como povo, não nos damos conta de que somos as vítimas em potencial do corrupto. E achamos que alguns, talvez, nesse sentido, até reproduzam aquele sentimento de que o corrupto ele é um herói. Ele é o Batman. Ele conseguiu uma façanha que ninguém conseguiria. O cara conseguiu desviar 100 milhões para os bancos da Suíça. Esse cara, ele tem muito talento, realmente. É um cara talentoso. Quer dizer, o corrupto ele vira um herói, né? Um herói nacional, às avessas. Né? E nós, no início desse texto, eu fiz menção à revolução, à guerra civil na Síria. Mas qual é a ideia? Qual é o meu pensar sociológico sobre a questão da Revolução Civil na Síria? De certo modo, cada povo tem uma cultura, cada povo tem um modo de pensar, cada povo tem um estilo de vida. Né? E cada povo, como se dizem num provérbio meio ambíguo, tem o governo que merece.
Mas por que esse provérbio, de certo modo, ele é ambíguo? Porque nem todos nós pedimos o governo que temos. Eu, particularmente, votei na última presidenta, votei na presidenta Dilma, não na esperança de que ela fosse mudar alguma coisa, mas do ponto de vista de que ela seria a menos pior do restante. Não tinha escolha. Dos piores, vamos votar no menos pior. Não, votar é democrático. É esse o problema. Então, quer dizer, nós politicamente esbarramos na questão da opção, né? Esbarramos na opção da escolha e esbarramos naquela coisa. Fazer o quê? Votar ou não votar? Votar em branco? Então, nessa questão da socioantropologia da corrupção, eu trago para este processo de pensar uma coisa que deveria ser ideológica para todos nós. Ou seja, falando de modo não silábico, nós somos os únicos que podemos mudar esse estado de coisa. Somos os únicos que podemos mudar. Mas como mudar? Aí entra a questão a questão institucional. Saímos recentemente de uma ditadura, né? Uma dolorosa ditadura. Vivemos sobre a batuta dos militares por um tempo, né? E não nos damos conta de que para tudo isso existe ou existiu uma razão histórica. O Brasil, ele, quando foi fundado, né, ele foi fundado sob uma quimera. Hoje é mito, é lenda. Hoje fala-se de mito, de lenda, mas essa dialética ela é uma realidade antropológica, entendeu? Eu mesmo já ouvi muito dizer isso, que para aqui, na época das capitanias hereditárias, foram recambiados aqueles camaradas que, para povoarem as terras de Veracruz, da recente nação, né? Após a Carta de Caminha, para que o rei recambiou a escória da Europa, de Portugal, né? Quer dizer, os nossos primeiros povoadores teriam sido, né, pessoas que eram banidas da Europa, de Portugal. Rufiões, prostitutas, ladrões. Essa gente, ela, como prêmio, ou seja, eles fizeram um contrato com o rei. Vocês vão para lá, para as terras, povoam, trabalham, né, sob o pretexto de receberem o perdão dos seus crimes. E assim, possivelmente, teria nascido o Brasil. Há quem não defenda essa tese, há quem até se irrite com essa realidade, mas eu creio nessa quimera, porque o nosso problema é cultural, né? A quimera da socioantropológica do Brasil, ela possui esse reflexo de painel sociocultural, né? Por que se rouba tanto? Por que se corrompe tanto? Né? Por quê? Né? Ou seja, nós temos um problema de arraigamento nesse tipo de coisa. A corrupção parece uma coisa arraigada na sociedade. Então, isto não é tratado. E essa questão ela não é tratada. Né? Então, ou seja, não seria uma parcela de nosso povo descendente dessa gente, dessa escória que para aqui foi trazida ao tempo das capitanias hereditárias? Né? Então, quer dizer, por que eu discuto isto a nível de ciências sociais e socioantropologia? Porque esta quimera parece que nos persegue. Você pode observar que no longo histórico da existência desse país, o que se viu foi histórico de corrupção, homicídio, né? Desigualdade social, exclusão social. Ou seja, então, não é uma ficção. Essa dialética não é uma ficção. É uma coisa que não é discutida, né? O academismo não quer discutir isso, parece que essa coisa ela é travada, né? E não se discute essa sociocultura, né? O arcabouço dessa sociologia, né?
Então, existe um problema bem mais profundo e bem mais grave, de uma hipercomplexidade sociológica. Em contrapartida, há interesse para que isso seja tratado? Fica uma interrogação. Existe tratamento para isso? Um detalhe que entra nessa visão geral é que nós, como brasileiros, somos pessoas ordeiras. Nós não somos um povo de cultura bélica, como os sírios. Né? Nós não temos aquela cultura belicosa de nos opor ao sistema, né? Aquela verve anarquista. Nós não temos essa verve anarquista. Né? Ai, governo, sou contra. Não. Nós não temos essa verve anarquista. Porque a corrupção, a partir do momento que um processo ele se arraiga, ele se torna como parte daquilo que nós somos. Essa é a realidade. Isso não é utopia. Se um processo ele se arraiga e se estratifica ao longo do tempo, o fenômeno que se acarretará sobre isso é que essa coisa será como se fosse parte de nós todos. Então passa a ser encarado como um ciclo natural da coisa. Entende? A corrupção no Brasil ela é encarada como um ciclo natural da coisa. E isso não é normal. Né? Isso não é normal. Então, quer dizer, a hipocrisia, ela gera o quê? Ela gera o declínio. Né? A hipocrisia ela gera o declínio no trato dessa questão social. Né? Então vemos um histórico de corrupção, volumes e mais volumes de corrupção. Num histórico sem precedente. Né? Então, quer dizer, é a corrupção, fonte e origem da enorme exclusão social. A exclusão social, ela é gerida pela corrupção, pelo desvio de capital. Né? O Estado, ele é empobrecido em função da malversação dos fundos que nele está contido. Quer dizer, o erário, ele é empobrecido, porque os lobistas, os políticos, aqueles que assumem as pastas do Estado, do erário, eles dilapidam aquilo lá e deixam aquilo vazio. Então, quer dizer, não vai haver médico, não vai haver bons médicos, não vai haver saúde, não vai haver habitação, porque a corrupção corroeu. Não? É como a barata, como já o texto de Milô, ele é muito apropriado nesse sentido, porque quem já dormiu com a boca por lavar, depois do almoço ou janta? Observe bem o que acontece. Ele vai ser corroído por um aranha ou uma barata. A barata vai correr o resto, ela vai chegar na sua boca e vai deixar um cobreiro, porque ela corrói os restos de seu alimento, porque você não lavou a boca. Então, quer dizer, essa antropologia, ela é muito relativa ao que nós estamos tratando aqui, nessa primeira parte desse texto. E no decorrer do texto, nós vamos estar trazendo ainda, nesse projeto, um histórico, né, do que tem acontecido. Ou seja, algumas pessoas pintam a corrupção na Petrobras como uma coisa nova. Não, isso aí é coisa antiga. Não venham vocês pensar que essa corrupção na Petrobras estourou agora porque começou agora. Não, isso aí é coisa de anos e anos e anos. É que a casa caiu agora. A casa caiu agora. Quem não se lembra dos anões do orçamento? Alguém já esqueceu, né? Quem não se lembra do propinoduto? O escândalo do propinoduto? Quem não se lembra dos escândalos do precatório da Prefeitura de São Paulo? O escândalo da Sudene, nos anos 70. Quer dizer, então, e ainda retrocedendo ainda um pouco mais, nos anos 60, 50, em São Paulo, o Adhemar de Barros, né, foi governador de São Paulo, né, ele criou um aforisma que foi o cetro de sua gestão. E isso é uma coisa que era louvada. Adhemar de Barros. O político que rouba, mas faz. Não é da minha época, mas eu li sobre isso. E é uma coisa engraçada. Rouba, mas faz. Vê que coisa interessante? É um político paulista, de muito renome, homem rico. Ele lançou esse seu axioma na sua gestão. O político que rouba, mas faz.
Eu estou aqui com uma revista da Petrobras, número 256, de julho e agosto de 1972. Né? A Petrobras, quando ela estava no auge, né? São mais de 40 anos atrás, né? É uma revista interessante porque fala do desenvolvimento da Petrobras, fala da postura, né? Da exploração do petróleo, foi o boom, né? Da exploração do petróleo nos anos 70, né? A Petrobras, ela se agigantou, né? Cresceu de tal forma que alavancou a economia do Brasil, né? A Petrobras, né, ela alavancou, né, a partir dos anos 70 a economia do Brasil. Ela era chamada o ícone de nosso Eldorado, né? Nesta época, né, a Petrobras, ela, sob o lema devagar se vai longe, né, é uma coisa fora de série. E com o decorrer do tempo, a coisa começou a mudar, né? Mas por que mudou? Por que a Petrobras mudou? Quer dizer, é o problema da corrupção, né? Quando você possui um projeto, né, e esse projeto ele é levado a sério, o país, né, ele só tem a ganhar. Mas a partir do momento em que as coisas começam a se onerar, né, principalmente pelo fator corrupção, à medida em que o tempo passa, por mais que haja bens, ele vai se deteriorar, né? Então, quando a fonte começou a secar, a casa caiu, né? Mas a casa tem que continuar caindo, minha gente, sem que ninguém faça nada. E aí? Então, quer dizer, é uma situação que é completamente antagônica, né, ao modelo de povo que nós almejamos ser, né? Um povo civilizado, um povo que tenha seus direitos defendidos, um povo que esteja para além do perímetro da exclusão social, né? Então, se queremos combater a miséria, a pobreza, a desigualdade social, nós só teremos sucesso se, em primeira mão, nós combatermos os males da corrupção. Não se pode combater a desigualdade social sem antes eliminar o seu foco, que é a corrupção. Não tem como. Isso é hipocrisia. Isso é pura hipocrisia. Dizer que vai combater a desigualdade, vai diminuir a miséria, vai criar empregos, se você não combate, você não elimina os focos de corrupção. A questão é partir de que ponto para que isso ocorra. Não há uma discussão sobre isso. Então, por isso que eu digo que essa questão é uma questão socio-antropológico-cultural. A coisa pega aí. A coisa se complica aí. Então, dizer o contrário é pura hipocrisia política. Entendeu? É pura hipocrisia academista. Então, usa-se retórica hermética em ciências sociais, fala-se de tanta coisa, mas tudo não passa de rodeio ideológico. Eu aqui estou falando sem rodeio ideológico, eu estou indo na ferida. E tocar na ferida dói. Tocar na ferida dói. E é para doer. Porque se não doer, eu não vou sentir. Entende? Se não doer, eu não vou sentir. Fica aqui o meu primeiro pensar a respeito da socioantropologia de corrupção, e temos um projeto de continuar essa discussão. Até a próxima.